Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Hoje, eu e a professora Ideli vamos falar um pouco sobre o capítulo 3, que está relacionado à sexualidade e métodos contraceptivos. Bom, antes de começar a explicação, eu vou falar uma frase e deixar para vocês estarem refletindo. Cada pessoa tem sua personalidade, sua maneira de pensar e de agir, seus valores e seu projeto de vida. O que acontece? Ao decorrer dos capítulos que estamos trabalhando, estamos falando sobre reprodução, sobre os órgãos reprodutor feminino, masculino, gravidez, problemas que estão relacionados à sexualidade e também às curiosidades. Bom, espero que vocês levem com vocês essa frase, que é extremamente importante, onde devemos sempre respeitar a opinião do outro e ter certos tipos de cuidado com algumas coisas que às vezes podemos machucar algum colega. Boa aula para vocês e vamos lá. Bom, falando sobre a sexualidade humana. Como eu falei para vocês, né, anteriormente, trabalhamos o conceito sobre sexualidade em relação aos órgãos reprodutores. Bom, na puberdade, o corpo passa por várias transformações, após as quais biologicamente está tudo pronto para o início da vida reprodutiva. A mulher, ela vai liberar o óvulo e o homem, ele vai ejacular, liberando assim o seu gameta masculino, o espermatozoide. Bom, na espécie humana, a reprodução vai muito além do ato sexual. É da união dos gametas que ocorre a fecundação, que ocorre um novo indivíduo, né, um novo ser. Geralmente, as relações sexuais envolvem desejos e sentimentos que variam conforme a cultura e a personalidade de cada um. Bom, então, biologicamente falando, temos os órgãos reprodutor feminino e masculino. Quando ocorre o amadurecimento, a parte sexual, principalmente aí na puberdade, o nosso corpo passa por diversas mudanças. Quando vamos relacionar o ato sexual, a gente também tem que lembrar que quando ocorre uma gravidez desejada ou até mesmo indesejada, vai formar um novo ser, né? Um embrião, ele vai se desenvolver. Então, é para isso que o nosso corpo, ele acaba se desenvolvendo, para a gente dar continuidade à nossa espécie. É lógico que o respeito faz parte da ética que envolve as relações entre as pessoas. Devemos sempre agir de maneira responsável, de forma a não prejudicar a nós mesmos ou até mesmo as outras pessoas. Então, ter responsabilidade com certos atos que podem ter um certo prejuízo aí para o nosso futuro. Bom, quando falamos sobre sentimento e respeito, ninguém deve fazer sexo se não quiser ou não sentir preparado para isso. Se nós nos tornarmos sexualmente ativos, sem estarmos preparados, podemos sentir-nos confusos pelos sentimentos em uma relação sexual pode gerar. Então, a gente tem que ter um cuidado com essa parte de respeito, porque o sexo, apesar de ser prazeroso, pode trazer consequências físicas não desejadas, como a possibilidade de contrair infecções sexualmente transmissíveis, doenças, né? Ou até mesmo uma gravidez não planejada. Além disso, pode gerar consequências emocionais não esperadas. Sabendo de tudo isso, é preciso dizer não e aceitar um não. Também não devemos namorar ou ter relação sexual só porque foi pressionado pelo parceiro ou porque seus amigos acham que já está na hora. Bom, cada pessoa tem os seus desejos e valores e devem ser respeitados. Quando falamos sobre alguns
DSTs, que na verdade alguns não, são muitos, temos que ter uma proteção, porque como foi falado para vocês, né, a relação sexual, além de uma gravidez, ela pode causar alguns tipos de consequências, e essas consequências podem ser extremamente graves e vocês podem aí levar para a vida inteira. Então devemos ter sim consciência do que pode ou não acontecer. Bom, DST, doença sexualmente transmissível, ela acaba relacionando infecções no nosso organismo. Como ocorre? As DSTs, elas podem ocorrer pelo contato sexual e algumas também podem ocorrer aí pelo beijo, mas as mais relacionadas são doenças sexualmente transmissíveis. Essas alterações foi feita pois uma pessoa pode ter e transmitir uma infecção mesmo sem apresentar sinais e sintomas da doença. Então, mesmo assim, uma pessoa não manifestando algum tipo de sinais, ela pode transmitir algum tipo de DSTs. Vamos ver alguns, né, de alguns métodos contraceptivos que ajudam a combater alguns DSTs e também está relacionado à gravidez indesejada. Bom, os métodos contraceptivos, o nascimento de um filho traz muita responsabilidade para os pais e familiares. Então, temos muitos métodos contraceptivos para evitar gravidez indesejada. Para evitar a concepção, a geração de filhos em momentos não planejados, há vários métodos chamados de métodos contraceptivos ou até mesmo anticoncepcionais. Os principais métodos é o que vou estar apresentando a seguir. Vou apresentar os principais métodos contraceptivos, como vocês podem observar na imagem: a pílula anticoncepcional, o injetável, o DIU, a pílula do dia seguinte, o preservativo masculino, feminino, o diafragma e a tabelinha. Bom, o que acontece? A gente tem os métodos contraceptivos naturais e os não naturais. Quem são os métodos contraceptivos naturais? São aqueles que não geram a parte hormonal para o nosso organismo. Vou citar um exemplo: a tabelinha, que eu vou falar um pouquinho a seguir sobre ela. A tabelinha é um método que a mulher acaba conhecendo o seu corpo e ela sabe o momento da sua ovulação. Então, ela evita uma relação sexual durante esse período. Então, ela é um método natural. O que não é natural é o que acaba gerando hormônio para o nosso corpo, como, por exemplo, a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela gera um mecanismo de hormônio sintético, semelhante ao estrógeno e à progesterona, como a gente viu quando estudamos aí o sistema reprodutor feminino. Então, temos os naturais e os não naturais. Vamos estudar cada um deles. Métodos contraceptivos. A camisinha. Bom, a camisinha é um método que existe tanto para o feminino como também para o masculino. A camisinha, ela é feita de látex e tem uma importância extremamente importante, porque além de evitar uma gravidez indesejada, ela também é um método que acaba tendo uma barreira contra DSTs, porque impede o contato entre os órgãos genitais um com o outro por conta dessa cobertura que tanto uma quanto a outra acaba trazendo. Então, a camisinha ela também é conhecida como preservativo. É um cilindro oco de borracha fina. Geralmente, ela é feita de látex, que deve ser colocada no pênis ereto, antes da penetração. Para pessoas que são alérgicas, existem outros tipos de componentes químicos para a elaboração dessa camisinha. Já a camisinha feminina,
ela é um tubo de poliuretano, ou seja, de látex sintético, que deve ser encaixada na vagina antes da relação sexual, para evitar tanto uma gravidez indesejada, também como um DSTs. Bom, os preservativos masculino e feminino não devem ser usados ao mesmo tempo, ou seja, usar os dois, feminino e masculino. Não pode. Tem que optar para a escolha de apenas um. No lugar, né, que as pessoas acabam utilizando os dois, pode ocorrer a ruptura. E nesse caso, né, pode ocorrer aí a liberação de espermatozoide, de mucos, né, em relação à parte hormonal feminina e masculina, e ter um contato em relação à relação sexual. Bom, agora vamos falar sobre a pílula. Bom, a pílula do dia seguinte, que é essa que está embaixo, é um contraceptivo de emergência e deve ser dotado em até 72 horas após a relação sexual. Em relação à pílula anticoncepcional, ela contém hormônios sintéticos de estrógeno e progesterona que são produzidos pelo ovários. A pílula anticoncepcional inibe a secreção dos hormônios na hipófise. O que é a hipófise? A hipófise é uma glândula mestre que fica no nosso sistema nervoso central, no cérebro, que ela acaba provocando a ovulação, impedindo a formação de óvulo. Se usada corretamente, de acordo com as instruções médicas, um método muito eficaz para evitar a gravidez. Então, o que acaba acontecendo? Existem vários tipos de pílula aí diferente. É lógico que quem vai receitar esses medicamentos é uma pessoa, um especialista, um médico, um ginecologista, que vai orientar da melhor forma possível qual método anticoncepcional que o seu organismo necessita. Porque algumas pessoas são alérgicas, por exemplo, a pílulas, a injetáveis, a outros tipos. Então, cada organismo vai se adaptar de uma forma diferente. Bom, o implante é um bastonete, como a gente pode perceber, né, nessa primeira imagem, pequeno, inserido sobre a pele no braço da mulher, para atuar como contraceptivo. Ele é invisível e evita a gravidez por até mais ou menos aí 3 anos. O anticoncepcional injetável, que podemos observar na segunda imagem, também é conhecido como injeção anticoncepcional. É um método contraceptivo que traz progesterona ou associação de estrógenos, com doses de longa duração, podendo ser mensal ou trimestral, dependendo aí do que o médico vai estar orientando. O adesivo, essa primeira imagem. O adesivo é colocado sobre a pele e libera hormônios que impedem a ovulação. Deve ser trocado a cada 7 dias por 3 semanas. Assim como a pílula, deve ser feito uma pausa para a menstruação. Então, o que acontece? Quando a relação, né, tanto da pílula quanto o adesivo, por exemplo, tem que ter a pausa. Terminou a quantidade adequada em relação aos comprimidos, tem que ter essa pausa. Essa pausa é quando a mulher vai realizar a liberação do quê? Da menstruação, dos resíduos. E com isso, depois dessa pausa, ela volta a tomar novamente a pílula ou até mesmo utilizar o adesivo. O anel, que podemos observar nessa outra imagem, na segunda, é transparente e flexível, de polietileno, que depois de ser inserido na vagina, vai aos poucos liberando os hormônios progesterona e estrógeno no corpo, para evitar que o ovário liberem óvulos.
Então, ele acaba sendo introduzido na vagina e ele vai liberar hormônios para que os ovários eles não liberem aí futuros óvulos. Ele também forma um muco cervical espesso, o que impede que o espermatozoide chegue ao óvulo. Então, ele é uma barreira aí contra os espermatozoides também. Agora, vou falar um pouco do DIU. O DIU é um método anticoncepcional que consiste em um dispositivo em forma de T, que é colocado no interior do útero pelo ginecologista. Então, precisa de um preparo mais eficaz juntamente com o médico. O DIU ele vai ser introduzido no útero feminino, onde ele vai liberar uns certos íons, como se fossem uns choquinhos, ele vai neutralizar, matando, digamos assim, os espermatozoides, para que os espermatozoides não cheguem na tuba uterina para ocorrer a fecundação. Já o diafragma, na segunda imagem, é um anel flexível envolvido por uma borracha fina, que impede a entrada dos espermatozoides no útero. Para ver o funcionamento correto do diafragma, a mulher deve colocá-lo dentro da vagina cerca de 15 a 30 minutos antes da relação sexual e retirar 12 horas após o ato sexual. Então, é um outro tipo de método para evitar, assim, a gravidez. Bom, a tabelinha, que é um método natural, baseia-se no conhecimento do período fértil da mulher e na abstinência da relação sexual durante esse período. Então, durante o período fértil, que temos aí nessa imagem azul, do número 8 até o 19, aí, mais ou menos, é quando a mulher ela pode liberar um óvulo. Então, ela conhecendo o seu corpo, os dias corretos, lembra quando a gente estudou a parte a parte menstrual do órgão reprodutor feminino? Então, durante esse período, a mulher, se ela estiver fértil, ocorre a liberação do quê? Do seu gameta, o óvulo. E com isso, a mulher conhecendo o seu próprio corpo, ela faz uma abstinência. Ela não realiza o ato sexual durante esse período, para evitar uma gravidez. Bom, falei sobre os métodos contraceptivos. Agora eu vou falar sobre os métodos contraceptivos em relação à esterilização, que é um método um pouquinho mais complicado, digamos assim, porque ele necessita de um conhecimento médico em relação a um histórico, né, familiar, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, o método contraceptivo não deixa com que o óvulo seja fecundado pelo espermatozoide e não permite a anidação. O que é a anidação? A fixação do zigoto no endométrio, o desenvolvimento do embrião. Já a esterilização é um método cirúrgico que interrompe a passagem do óvulo pela tuba uterina, laqueadura ou a passagem do espermatozoide pelo canal deferente, vasectomia. Então, são processos cirúrgicos que podem acontecer tanto com a parte feminina quanto a masculina. Vamos lá. A laqueadura é uma cirurgia que consiste no fechamento, digamos assim, da tuba uterina, das tubas uterinas, né, tanto de um lado quanto do outro, impedindo o encontro do óvulo com o espermatozoide. Já a vasectomia é um processo cirúrgico para os homens que consiste no corte do canal deferente, lembra lá do órgão reprodutor masculino, impedindo que os espermatozoides, assim produzidos no testículo, sejam eliminados no momento da ejaculação. Então, é um método cirúrgico. Bom, finalizamos aí alguns métodos contraceptivos, cirúrgicos, para evitar a gravidez, para evitar doenças sexualmente transmissíveis,
cuidar da nossa saúde, entender um pouquinho melhor sobre o nosso corpo. Agora eu vou falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, que é o aborto. Bom, o aborto pode acontecer, né, através de infecções como sífilis, problema genético no feto ou em certas condições do organismo da gestante. Podem promover assim o aborto espontâneo, ou seja, o feto morre durante a gestação. Mas há também o aborto, provocado, induzido, quando por algum motivo a mulher não deseja ter o filho. O assunto aborto, ele envolve questões éticas, sociais e individuais. Algumas pessoas são contra o aborto porque consideram que ele destrói uma vida humana, ainda que feito logo no início da gestação, como, né, o embrião pouco desenvolvido. Então, o que acontece? A gente sabe quando a fecundação ela ocorre no encontro dos gametas. No encontro dos gametas, a formação do zigoto. Então, nisso, a gente já tem uma célula que ela vai se multiplicar, que nem eu expliquei lá para vocês, e vai formando assim, dessa maneira, o indivíduo. Bom, aí temos uma opinião sobre o aborto. A outra opinião é que as pessoas partem do princípio de que os métodos contraceptivos apresentam falhas e, em caso de gravidez, a mulher deve ter o direito de decidir sobre o seu corpo e sobre, de fato, de se tornar mãe. Então, temos essas duas opções do aborto, né? Contra e a favor. Lembrando que as leis que regulam o aborto variam de acordo com o país. No Brasil, o aborto induzido é considerado crime. Então, é uma orientação relacionada sobre o aborto em relação a esse conceito sobre sexualidade. Bom, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado e fiquem atentos às atividades que vão ser propostas nas próximas aulas. Um beijo, eu e a professora Ideli agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.